Bom, boa tarde. Estamos dando início aqui a uma entrevista direta com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, colega, né, do movimento aí que luta pelos direitos humanos do envelhecimento no país, super reconhecido, e a gente fica muito feliz de ter alguém com conhecimento da área e com cargo, né, nesse momento do nosso governo, né? E estamos aqui para falar da violência que é cometida em relação à pessoa idosa. Hoje nós estamos aí no mês de junho, né, com a campanha nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, chamada Junho Violeta, em que a própria Organização Mundial de Saúde definiu o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da violência que é cometida contra a pessoa idosa. E trata-se, então, de uma campanha que dissemina ações para a valorização das pessoas idosas, combate à discriminação da violência contra essas pessoas que muitas vezes se encontram em situação de alta vulnerabilidade, não só social, né, mas vulnerabilidade e fragilidade, né? Neste mês de junho, nós aqui mesmo, eu mesma, com o Portal do Envelhecimento, estarei, inclusive, em várias dessas ações aqui em São Paulo, combatendo, por exemplo, uma das violências que tem saído muito na mídia, que é em relação ao preconceito que se tem em relação à idade. Bom, secretário, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, prevê em seu artigo 4, no parágrafo 1º, que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e que todo atentado aos seus direitos, seja por ação ou por omissão, será punido na forma da lei, disciplinando, né, ser dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Então, eu queria saber que dissesse aqui para os nossos ouvintes e leitores, né, primeiro lugar, né, por que Junho Violeta? Né? É uma campanha aí do Ministério, eu sei que vários meses tem diversas cores, né, mas muita gente pergunta, por que violeta e não outra cor? Sim, bom, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque eu sei muito bem do alcance do seu canal, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Como você mesma diz, a gente já se encontrou em diversos espaços e espero cada vez mais inicialmente, porque, de fato, a gente precisa de mais diversos espaços, trazer essa pauta do envelhecimento e das velhices. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem destacado, né? A gente está fazendo uma política aqui, articulada sempre com a sociedade, pensando nas pessoas que já envelheceram, e no nosso país aqui a gente entende cronologicamente aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais, mas pensando nessas pessoas naquelas que querem envelhecer também. E aí a gente poderia falar um pouco mais de diversas formas que definem o que é envelhecer, e a gente pode também ter que as várias formas de violência também determinam formas específicas de envelhecer. E aí a questão cronológica poderia ser até um ponto que a gente pode discutir mais profundamente, enfim, numa outra situação, porque é isso, né? A gente muitas vezes convive com tantas violências e elas definem formas específicas, não só para envelhecer, mas às vezes também para o mal envelhecer, infelizmente. Em relação à sua pergunta, ela tem duas respostas, assim, né? A primeira, se a gente for buscar uma explicação mais dentro do que a ONU, né, e entidades que lá em 2006 pensaram essa cor, é porque muitas cores estavam em uso, né? Mas hoje, se a gente for pegar o que simboliza essa cor violeta, lilás, ela quer dizer respeito. Então, a gente pensa o Junho Violeta resgatando essa necessidade de trazer o respeito para as pessoas idosas que sofrem violências e as mais diversas formas de violência no nosso país. Ótimo, de fato, né? As cores estão bem ocupadas ao longo do ano, né?
Sim. Secretário, qual é hoje, né, se a gente fala em termos de respeito, né, vamos falar qual é o tamanho desse desrespeito em relação à pessoa idosa? Qual é o cenário da violência no país hoje? Petrina, essa pergunta, ela tem também várias respostas, porque assim, a gente tenta cada vez mais obter o diagnóstico mais detalhado, mais assertivo sobre a violência. Então, aqui no nosso Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós temos a ouvidoria com uma série de informações importantes para que a gente possa pensar esse cenário. Então, por exemplo, nós temos aqui um dado que aponta que do primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, ou seja, olhando o mesmo período, né, de 22 para 23, a gente vê um aumento de 22, 44.305 denúncias para agora 51.163 denúncias. E uma denúncia, muitas vezes, cabe mais de uma violação. Né? Então, a pessoa pode, naquela denúncia que ela faz, apontar várias violências que a pessoa idosa está sofrendo ou que ela mesma sofreu se ela for a pessoa idosa. Então, nós tínhamos, lá em 22, um pouco mais de 223 mil violações e agora nós temos 316 mil violações. Isso, para a gente, já traz um dado bastante preocupante e, ao mesmo tempo, importante, pensando nos números, tá? Preocupante porque uma das explicações é o aumento da violência. Então, isso, para nós, é muito preocupante. A violência está aumentando quando a gente vê vários atores, várias entidades fazendo um movimento de enfrentamento, de combate para a mitigação da violência, e esse número aumenta, isso nos causa uma grande preocupação. E esses dados serão melhor apresentados no dia 14, que nós teremos a nossa abertura, juntamente com o nosso ministro, trazendo um pouco mais dessa informação. Mas, ao mesmo tempo, pensando nos números, a gente fica também olhando para a retomada do nosso Disque 100, que agora consegue, né, realmente funcionar para estar aberto mais para as denúncias, e o outro também é a divulgação do Disque 100. Então, a retomada e uma maior divulgação. Pensando nesse detalhamento da informação, nós temos também alguns dados que mostram o aumento de alguns tipos de violência. Então, só para quem está nos ouvindo ou assistindo também pensar, então veja, a negligência é um número que a gente, infelizmente, perdeu em relação aos anos anteriores, né? Mais precisamente em relação ao ano anterior, a metodologia da obtenção dessa idade, então não dá para fazer uma comparação, mas hoje ela está já próxima dos 38 mil casos, tá? O abandono é um número bastante preocupante, porque ele sai de 2.000 violações relacionadas ao abandono em 2022 e vai para 19 mil. Tem um aumento de quase 900%. A violência física, ela sai de 62 mil, quase 63, e vai para 129 mil, né? Um aumento superior a 100%. A psicológica, ela sai de 85.022, primeiro de janeiro a maio, e vai para 120 mil no mesmo período, de janeiro a maio de 23, aí um aumento de 40%. E a violência financeira ou material, ela sai de quase 9 mil em 2022, né, nesse mesmo período de obtenção, e vai para 15 mil. Então, veja, esses são alguns dados que nós temos, mostrando de fato que a violência ainda é um assunto que nós precisamos debater e conversar com bastante atenção e cada vez mais tendo pessoas atuando para a redução desse cenário. Uhum. Agora, você falou ainda dentro dessa mesma questão, secretário, você falou que precisamos mais de diagnóstico, né? Eu concordo, eu sinto que faltam dados, né? E como é que a gente pode ter mais dados, né? Através de diagnóstico. Então, assim, essas violências, quem são as pessoas que mais sofrem, né? Qual é a cor delas? Aonde elas vivem? Quais os estados, né? E quem comete essas violências, quantos dessas violências realmente são punidas, né? Por aqueles que são os culpados, né?
Então, acredito que, de fato, há uma lacuna desses dados no país, né? Eu não vou falar que é lacuna, até porque a violência é uma coisa, tanto é se vocês observarem, né, nessa o nosso junho violento começou no dia 1º já, e nós estamos tentando cada vez mais mostrar também quais são os tipos de violência. Então, quando eu digo em algumas situações, só o fato da pessoa ser chamada por um nome que ela não quer, só o fato da pessoa ter autonomia e mesmo assim, e ela tem ali uma pensão, uma aposentadoria, enfim, uma fonte de renda, e ela não consegue manejar da forma como ela gostaria, já são formas de violência. Então, a gente escolheu para esse semestre fazer nos primeiros 15 dias uma ação mais de conscientização, de informação, mostrando os tipos de violência, para depois, na segunda quinzena, trazer um pouco mais de números. Então, vocês verão que a partir do dia 14, nós teremos, para além da nossa ouvidoria, que já traz um cenário bastante preocupante, que já permite algumas ações, também dados do Ministério da Saúde, da Segurança Pública, dados também de PROCON, dados também, enfim, de outros órgãos que também fazem ações para enfrentamento à pessoa idosa. Então, a gente entende que já o Ministério da Saúde, por exemplo, que tem dados tanto do nível primário, secundário, terciário, a questão também das fraudes, das ações dos bancos também, que tem lá o seu cenário, quando as pessoas passam pelos consignados, enfim, aqueles trotes. Tem também a questão do mundo virtual também, aquela violência que muitas vezes afetam pessoas idosas, quando fala de relacionamentos. Então, acho que nós temos bastante números e a gente, quando você perguntou do perfil, né, quer dizer, a gente está percebendo algumas mudanças, vocês vão ver que nos próximos dias nós vamos ver algumas mudanças até no perfil da pessoa, da idade que a pessoa idosa é mais acometida, então a gente tinha uma idade um pouco mais avançada, isso pode mudar em alguns cenários, a cor também depende do canal, né? Então, se a gente fala, por exemplo, do uso da internet, do uso de um aplicativo que demanda um aparelho, que demanda ter um pacote de dados, certo letramento para usar esse recurso, o perfil, né, da pessoa, da vítima pode ser uma, quando você vai para outros espaços, quando você vai, às vezes, para um bairro onde já tem mais vulnerabilidades, a cor pode ser outra, enfim, a gente não consegue, talvez também não seja um interesse tão importante agora a gente saber exatamente um perfil padrão, vamos dizer assim, mas entender que cada território, cada cenário, a gente precisa ter ações específicas conhecendo esse perfil, né? A mesma coisa a gente pode falar sobre o suspeito também, que pode variar da mesma forma. Então, a gente já tem, esses dados irão sair, que esse vai ser uma das entregas nossas do dia 14, entendeu, Beatriz? Assim, o suspense faz um pouco Já está da de olho parte, na né? pessoa aí, ó. Mas aí, não, mas como a gente fala, é o seguinte, e até para explicar bem, os dados estão sempre, todos os dados que nós estamos falando aqui, inclusive esses que irão sair no dia 14, todos eles sempre estarão abertos no portal da ouvidoria, né? Então, assim, se você, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, quiser acessar o nosso ministério, ir lá na ouvidoria, painel, ver dados, você tem até um filtro que ajuda você a entender exatamente essas informações. Então, o que nós vamos fazer é lançar uma espécie de um informe, sabe, né, para pessoas como você e outras que trabalham com essa temática, para ter isso mais facilmente, para poder, vamos assim, disseminar. Mas a transparência da informação, ela sempre existiu e sempre existirá. Então, desde quando essa gestão tomou posse, em janeiro, a gente tem os dados abertos lá. Então, reforço, qualquer pessoa pode agora, enquanto ouve a gente, ou depois que acabar essa conversa, pode entrar lá e acessar e ver, até pelos filtros, fica bem interessante para quem quiser saber mais essas coisas que você faz, né? Porque depende, né? Pela faixa etária, depende pelo sexo, a gente faz uma leitura de gênero, pela cor da pele, pela renda, depende da condição social, escolaridade. Você pode fazer alguns cruzamentos e entender tanto o tipo de violação,
quanto o perfil da vítima, quanto o perfil do suspeito, e também agora, né, podendo olhar até alguns grupos sociais mais específicos, que são também pessoas idosas, que sofrem algum tipo de violência. E aí você tem, de novo, uma outra diferença do tipo de violação que as pessoas sofrem. Uhum. Isso é muito bom, né? Essa transparência Sim, desses sim, é dados. fundamental. É que às vezes as pessoas, assim, a gente fala isso porque algumas pessoas querem usar, seja para fins de comunicação, para fins de análise de dados, então a gente está pensando em todos os públicos que estão utilizando e principalmente a pessoa idosa e aquela que às vezes tem uma dificuldade de acesso também. Então Uhum. nós estamos pensando não só agora para o dia 14, mas para os próximos meses, que nós possamos criar também informativos que ajudem a pessoa, qualquer pessoa, digo aquela que tem uma baixa escolaridade, a compreender, né? A gente entende também que não é só a linguagem escrita, a gente quer usar outros meios também para trazer à tona, né, à superfície, essa temática que é pensar a violência que as pessoas idosas sofrem, mas também de mostrar quais são os tipos e formas de enfrentamento dela também. Isso é muito importante, né? Quer dizer, Sim, está dentro sempre da sensibilização, né? Vamos aos canais de denúncia. Assim que começou o Disque 100, nós fizemos uma parceria com o Ministério e nós colocamos, inclusive, no portal um link direto que quem quisesse fazer qualquer denúncia anônima pudesse fazer direto. No fim, não deu certo, porque era logo no começo, tinha muitos problemas, nos trouxe várias. A gente pensou que aqui estivesse ajudando, mas no fim acabou se tornando complicado, até porque era o início também de uma ação desse porte, né? Então, eu sei que o Disque 100 é um canal que ele é o mais, digamos, conhecido, né, no âmbito nacional. Né? E a gente sabe também que tem alguns órgãos públicos que fazem acolhimento, digamos, às pessoas que são violentadas, né? Especialmente física, psicológica, como o CRAS, o CREAS, né? Só que a gente está vendo, ultimamente, um outro tipo de abandono que ele não tem diretamente a ver com a saúde, embora tenha um grande impacto na saúde, mas não está ligado ao Ministério da Saúde, que é a questão das denúncias relacionadas à questão financeira. Né? Existe algum órgão, né, fora, digamos, a defensoria, a promotoria, mas existiria algum órgão, vocês estariam pensando em algum órgão que pudesse acolher essas pessoas idosas que sofreram essas denúncias, que têm muita vergonha de falar até para os seus familiares que passaram por isso, independente de classe social, de nível de escolaridade, isso pode acontecer com qualquer um, mas a vergonha é grande que essa pessoa não consegue e não tem um lugar que possa ser acolhida. Vocês estão pensando em algum órgão que possa acolher? Ou sim. existe algum órgão que possa fazer esse tipo de acolhimento a essas pessoas? Sim, sua pergunta é muito boa, Beltrina. Eu acho que a gente pode aproveitar também esse espaço para dizer, né, para essas pessoas mais velhas que sofrem esse tipo de violência, que elas não precisam ficar constrangidas em dizer. Né? Eu acho que todo mundo aqui é passível de sofrer esse tipo de violência, vamos dizer assim, né? Seja porque envolve, ora, uma questão material, patrimonial, né? Uma quantia que você destina, né? Você é lá muitas vezes enganado e acaba oferecendo dados pessoais, enfim, às vezes a atenção ali, o momento, você acaba falando mais do que deveria. Então, que todas as pessoas mais velhas possam se sentir, que elas encontrem o quanto antes, talvez, uma pessoa mais próxima, seja da família ou não, para que ela possa se abrir e falar: será que eu caí numa armadilha? Será que eu fui enganado? Será que eu fui enganada nessa situação e tudo mais? E aí, já respondendo um pouco a sua pergunta, sim, nós estamos preocupados com isso, sim. A violência patrimonial ela tem crescido bastante, nós estamos em conversa até com algumas entidades, como a FEBRABAN, o INSS, a Previdência,
alguns canais aí de maior alcance também, para poder pensar o que a gente pode fazer, tanto no sentido da gente informar e criar canais de fácil acesso. Por que eu falo isso? Quando a gente pensa, acho que a sua experiência vai mostrar também, né? A gente acaba tendo a informação. Uma pessoa, quando vai se aposentar, muitas vezes, está tentando lá se aposentar, ela está querendo, ela quer saber se ela colocou, né, todos os formulários, os documentos corretamente lá, e aí a pessoa fala assim, olha, alguém, né, de alguma empresa consignada liga e fala, olha, estamos aqui com uma oferta. Fala, opa, deu certo. É isso mesmo. A gente está brincando, mas no fundo é um sério problema, né? A gente fala assim, opa, está escapando essa informação. Alguém está deixando escapar essa informação e agora você acaba, né, sendo, entre aspas, né, um potencial cliente para essa questão do consignado. Quando a gente fala desse enfrentamento, nós estamos falando, por exemplo, de você repensar até a educação de jovens e adultos, deveria ser, e também pessoas idosas, que um desses conteúdos seja como a pessoa pode ter autonomia para manusear o seu dinheiro. Você sabe, muitas vezes tem essa questão do consignado, que é né, uma empresa que treina, enfim, oratório e tudo para poder alcançar e afetar as pessoas idosas negativamente, mas tem isso dentro de casa também, né? Então, às vezes, é aquela pessoa, né, um familiar, um amigo muito próximo, que fala que precisa do carro, de um carro, comprar um carro para ajudar o deslocamento dessa pessoa mais velha, e nem sempre é para isso, quando ela precisa, de ver que muitas vezes o carro nunca está disponível, ou quando está disponível precisa colocar combustível, fazer algum conserto que sempre sai do bolso da pessoa mais velha, ou quando ela vai fazer uma retirada no banco, ela precisa também fazer uma certa, né, destinar um pouquinho para alguma coisa que acompanhou. A gente fala também, como uma das ações de enfrentamento, profissionais mais sensíveis para essa escuta. A gente fala também de ter uma maior divulgação daquilo que é garantido, que é direito, sabe? Então, olha, se você vai receber uma pensão, uma aposentadoria, olha, é um direito seu, basta você, né, seguir as orientações, as normas. A gente fala muito dessa questão de como os protocolos de atendimento eles são feitos, às vezes meio rígidos, e sempre dificulta, às vezes, a compreensão, né? Quando você fala, olha, não entendi, você pode repetir? E se repete exatamente da forma como a pessoa não entendeu a primeira vez, a chance dela continuar não entendendo, ela aumenta. Então, a gente está tentando trazer uma maior sensibilização, sabe, doutrina, para que as pessoas entendam que talvez a pessoa que está perguntando de novo é porque ela não está entendendo nada mesmo. Aquela linguagem que foge do que é habitual dela soa estranho e ela não consegue entender o que ela pode fazer. A gente fala também de tentar não deixar o mundo tão digitalizado, tão dentro do aplicativo ou dos aplicativos. Então, a gente também tem a intenção de deixar a opção de quero fazer isso presencial. Né? Como é que eu posso fazer isso? E aí eu devolvo para você, né, a fala, que você falou, que não depende muito de classe social, que às vezes até a pessoa que tem uma certa renda, qualidade, ela prefere ir à agência, ir a um estabelecimento para poder ter a sua atenção, falar, olha, me faz aqui, então, gerente ou, né, lá o funcionário, olha, faça para mim na minha frente para eu ver como é que faz. Então, pergunta, mas nesse sentido nós estamos tentando fazer aqui, sabe? Uhum. Isso é muito importante, né? Porque até recentemente a gente ouviu na mídia o caso de uma funcionária pública com dinheiro prestes para comprar um apartamento, recebeu uma ligação e ela, enquanto estava ali ligando, ela percebeu, será que é um golpe ou não é golpe? Quer dizer, uma pessoa de nível superior, inclusive, e tal. Ela tentou entrar em contato com o banco, só que são os robôs que respondem, né? Não responderam, né? E ela, aquele vacilo que te dá naquele, sabe, naquele, né? E ela, no fim, perdeu esse dinheiro, né? Quer dizer,
estamos, assim, de fato, vivenciando, né? Porque a gente migrou de um mundo presencial e não houve digamos, essa preparação para um mundo totalmente virtual, e hoje estamos aí na mão de muitos robôs em que as respostas não são adequadas àquilo que a gente necessita de uma emergência X, né? Então, né? Um outro caso que também eu soube de uma pesquisadora que está com a gente, no estado do Pará, que para mim é muito novo, de um idoso que se percebe, faz quase um ano, está sob investigação, que ele foi uma espécie sequestrado em algum outro estado, alguma outra região, não se sabe ainda, e ele acabou sendo abandonado, né, dentro de um banco, né? E a OAB lá que está verificando, mas há um ano, e ainda todo ano, todo mês, esse idoso, o dinheiro dele é retirado. Quem e como, ninguém sabe, né? Então, são de fato, né? Porque o mal corre muito fácil, né? E correr atrás, né? Para tentar responder, tentar verificar, não é tão fácil assim, né? Mas são casos e mais casos que a gente acaba identificando e isso vindo à tona, né? Mas abandono de idosos em bancos, para mim, é totalmente novo, né? Teve um caso também, né, ainda nesse semestre, que envolveu também um rapaz, um filho que deixou o pai, não sei se você acompanhou esse caso, uma padaria também, e aí você vai entender o contexto todo, enfim. Eu acho que falar da violência não é um assunto tão simples assim, né? Então, assim, a gente pode até entender, até encontrar a pessoa que foi a causadora da violência contra a pessoa idosa, mas o contexto em si diz muita coisa, né? Eu sou uma pessoa da assistência, sempre estive em contato com pessoas idosas, então, assim, e você também, outras pessoas que estão nos ouvindo também, quer dizer, a gente vai saber de fato o que se passa para aquela cena da violência é muito complexo, né? É muito complexo. Então, assim, a gente precisa, o quanto antes, tirar a pessoa idosa daquele cenário da violência, para que não ocorra novos traumas ou retraumas, isso para a gente é o mais importante, mas, ao mesmo tempo, entender o que é possível de transformar naquele espaço, que muitas vezes é o espaço onde ela reside, onde ela gostaria de estar bem, e também fazer, para além de identificação do suspeito, entender o cenário daquela violência, porque a gente tem vários tipos de violência, e há violências que são difíceis de você achar rapidamente uma solução. Porque às vezes você tem uma pessoa que violenta também sofre violência, violenta o. Então você vê às vezes uma rede, né, nem linear, ela é multicausal de várias violências que vão afetando vários grupos sociais e muitas vezes todas de forma injustas, e no nosso caso aqui, que recai mais de uma vez sobre as pessoas idosas. Uhum. Vamos para a penúltima questão, que a gente vai falar agora, assim, das narrativas, né? A palavra narrativa, ela está muito na moda hoje, né? Uhum. Mas eu, como venho da área da comunicação, para mim a narrativa é aquela que vai nos construindo e nos dando identidade, né? Em matéria de violência contra as pessoas idosas, todas digamos, de maneira geral, né, sempre, ano após ano, o que a gente observa? Sempre traz, né, como vítima de violação de direitos de várias ordens, a pessoa idosa. Então, sempre o foco está na vítima, né? E aí eu fico me perguntando, será que estaria na hora da gente mudar essa ordem narrativa, ao invés da gente colocar o foco na vítima, começar a trazer à tona os agentes dos diversos crimes de violência, por exemplo? Isso é possível da gente começar a construir essa narrativa? A gente tem dados para falar e construir essa narrativa? Olha, sim, a gente pode fazer isso, mas, de certa forma, eu acho que a gente
já começa a trazer essa perspectiva para cá, entendeu? Eu vou te explicar por quê, por vários motivos. O primeiro é que, assim, agora, né, no lugar onde eu estou, juntamente com a equipe aqui, e desde já eu quero também agradecer todo o envolvimento de toda a secretaria nesse propósito, a gente entende o seguinte, não dá para falar só do aumento. Agora, quando a gente fala do aumento, a gente está querendo definir uma situação que é muito não específica. Né? Então, uma das novidades em termos de divulgação de dados que vocês irão observar, enfim, o Brasil irá observar, a gente procura entender melhor quais são os grupos sociais de pessoas idosas que sofrem tipos específicos de violência. Eu acho que isso talvez pode até manter a narrativa que você está falando, mas ao mesmo tempo traz o olhar que você está falando do outro, né? Do suspeito, vamos dizer assim. Né? Por quê? Você começa também a perceber que o perfil dado àquele grupo social vai ser diferente. Né? Então, se eu penso um idoso mais velho, supostamente é o idoso que pode, não é obrigatoriedade, que pode ter uma ou mais incapacidade funcional, incapacidades físicas ou cognitivas. Você pode cruzar, e os dados de novo estão abertos lá, para saber qual é o perfil desse agressor. Quando você vai buscar uma pessoa de 60 anos ou mais, que sofreu uma violência, esse idoso, né, acabou de virar idoso na nossa concepção cronológica aqui, ele pode ter um outro perfil também do suspeito. Então, a gente começa, ao mesmo tempo, a trazer essas ações, e para nós isso é importante, porque daí a gente consegue entender quais seriam as formas mais assertivas para o enfrentamento daquele tipo de violência que a pessoa idosa está sofrendo. Então, a gente está tentando fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho que falar dos causadores, dos atores que causam a violência, eu acho que, a meu ver, eles já existem já. Né? A gente pode pensar tanto no âmbito maior, né? Quando muitas vezes a gente vê Estado, município, algum órgão maior deixando de fazer, né? Mesmo que esteja na lei, você vê que aquilo não alcança a pessoa mais velha, você tem as instituições pregando também constantemente o não lugar e o lugar, então aqui a pessoa idosa é bem-vinda, lá ela não é. Você tem nas relações interpessoais um grupo social se sentindo melhor que o outro, superior ao outro, e aí causando também um tipo de violência. Existe essa que está entre duas pessoas, né? E para mim, o grande problema é quando a pessoa idosa ela é atravessada. Então, por mais que ela esteja num ambiente seguro ou supostamente seguro, ou por mais que ela tenha uma série de habilidades para poder lidar com as diversas formas de violência, e aí eu quero trazer também que a gente acredita aqui que as pessoas idosas podem sofrer vários tipos de violência ao longo da vida, e aí uma ou mais podem atravessar. Isso já está dialogando muito com o que traz a Convenção Interamericana, né, no seu parágrafo 5º, quer dizer, essa múltipla discriminação, né, essa sobreposição de vulnerabilidades, muitas vezes, e se atravessa, eu vejo que é um fracasso nosso enquanto sociedade. Né? Se a afeta de um jeito, né, e a gente sabe muito bem, a gente ouve dos mais velhos, né, que às vezes há palavras que machucam mais que um soco, né, e pode ter tudo isso junto, e pode ter retenção física, e pode ter a questão, né, da violência patrimonial, pode ter a violência sexual, enfim, há tantas formas do atravessamento da violência em relação à pessoa idosa, que aí eu acho que a gente tem que parar e rever tudo isso. Né? Então, assim, como eu falei, não é um assunto tão simples, é um assunto bastante complexo e que demanda da gente aqui tanto a nossa ação mais de articulação, como também finalística, para que algumas ações possam, de fato, alcançar lá na ponta as pessoas idosas. Falta muita educação aí, né? Mas na hora que a gente começar a ver que quem comete é punido, eu acho que, e a gente começa a ver o tamanho dessas punições,
isso também é educativo. Sim, Assim como a gente tem campanhas, né? Tivemos a campanha do cinto de segurança, da lei antifumo, que eu sempre coloco como uma lei que deu certo, né? O que faz uma lei dar certo e outra não, né? sim. Então, eu acho que faz parte, né, desse Sim, sim, processo. Beltrina, sim, sim. Semana passada nós estamos em conversa, né, tivemos mais uma na semana passada, como se da Justiça, discutindo exatamente esse ponto que você trouxe aqui, né? Como é que a gente vai construir formas de entender, né, o que o suspeito, o causador fez e ver quais são, né, as sanções e punições cabíveis, enfim. Nesse ponto você tem razão, sim, a gente está é importante a gente que traga isso juntamente com a informação, com a educação e outros pontos. Mas tem que ser feito isso com muito cuidado, né? A gente não pode... isso demanda, enfim, um grupo de trabalho, isso demanda, enfim, né, uma ampliação do cenário, isso demanda a gente olhar uma série histórica, isso demanda a gente olhar um efeito catastrófico pós-pandemia, isso demanda a gente olhar o contexto econômico, demanda a gente olhar construções históricas nossas, de gênero, de classe, de raça, de território. Então, assim, eu penso, mas eu penso isso com muita cautela, sempre dialogando com muitas pessoas, com muitas entidades, com muitos órgãos, com muitos profissionais, para que a gente, de fato, faça da forma como tem que ser feita, para não ser injusto com ninguém. Uhum. A tarefa não é nada fácil, né? Sim, E vamos, então, à última questão, secretário. sim, Qual é o papel do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa a respeito, né? E, em sim, termos gerais, qual é o papel do secretário? Quais sim. conhecimentos, por exemplo, a secretaria tem em relação a boas práticas de outros países que podem ser trazidos para cá, né? Sim. Eu sei que a tarefa não é nada Sim, fácil. não, sim. Não, vejam só, em relação ao conselho, a gente entende, e até muitas dessas ações a gente está aguardando também, né, que o conselho esteja conosco, o edital está aberto aí, enfim, para que as entidades possam participar. O papel do conselho é fundamental. Veja, a gente entende que o conselho nos ajuda a pensar as políticas, dialoga constantemente com a gente para poder pensar esse assunto. É, e lá na ponta, esse é um ponto também que a gente queria resgatar também, e, e é um convite que eu faço para as pessoas que conheçam, fazem parte dos conselhos também, nos ajuda também a olhar lá na frente, né? Então, assim, agora nessa gestão nós já temos feito, quando algum caso salta aqui a nossa preocupação, a gente tem procurado os conselhos têm sido receptivos, né, nessa escuta e na busca de informação também para trazer, né, entender qual é o fluxo das ações que estão acontecendo. Então, isso já é um dos papéis meus aqui enquanto secretário, entender esse fluxo também, como as coisas estão acontecendo lá na ponta, pensar, né, de forma macro como a gente pode ter uma ação efetiva nessa perspectiva da violência contra a pessoa idosa, dialogando com vários ministérios, secretarias, seja do nosso próprio ministério, como de outros ministérios. Isso nós temos feito, tanto é que nós teremos entre 14 e 15, 3 mesas, vamos ver que nessas outras 2 mesas já é o resultado desse trabalho nosso, né, meu enquanto secretário, mas justamente com a equipe, eu também gosto de deixar bem destacado isso, é um trabalho da secretaria, né, então, assim, precisamos sempre de todos a diretora, chefe de gabinete, coordenadores, enfim, todos os colaboradores, colaboradoras atuando nisso. Então, a gente tem feito esse movimento mesmo de entender, compreender algumas experiências boas assim que nós podemos ter, quer dizer, dessas articulações, principalmente que ocorrem no território, sabe, Doutrina? Aquelas que você vê, assim, o conselho atuando junto com alguns órgãos, né, Ministério Público, enfim, seja algum órgão do sistema socioassistencial, às vezes conhecendo alguém também da área da saúde pública ou da atenção primária, para ser mais preciso. A gente também tem a intenção de conversar também com as, as instituições de ensino, não só a universidade, mas todas as outras também. Ou seja, a gente já tem alguns municípios que
trouxeram para nossas experiências. A gente até, vou até aproveitar então que você tocou nesse assunto, a gente vai ter junto com essa campanha, em breve vocês verão, falando sobre a violência para ter um alcance nacional, o direcionamento de um link para que sejam lá também colocadas boas práticas, tá? E aí, quando eu falo de boas práticas, eu estou abrindo para o público e privado também, sabe, doutrina? Eu sou dessa forma de pensar também, que a gente não consegue fazer para ser bem resolutivo, sem ter também o setor privado atuando. Nós temos aqui no nosso ministério uma coordenação que discute empresas e direitos humanos. Então, também, para além da gente apontar as irregularidades que as empresas cometem, isso tem que ser feito urgentemente, e alguns devem estar percebendo isso, mas também observar experiências exitosas que umas empresas têm também, divulgando, falando sobre violência e outros temas que são pertinentes à secretaria, que aproveito para dizer, é uma Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania. Esse é um ponto importante para destacar. Nós queremos trazer esse ponto, essa perspectiva de vida das pessoas, que deveria ser uma das iniciais, né? Quer dizer, o direito à vida, o direito a você exercer plenamente a sua cidadania. Então, falar da violência é você entender que, né, pelas consequências da violência sofrida, a pessoa muitas vezes deixa de viver plenamente a sua cidadania, e aí, né, como a gente que é da área da gerontologia, a gente pensa e acredita, pode ser uma hora de perder um pouco o propósito de vida, e isso para a gente não é legal, né? Quer dizer, a gente trabalha, cada um no seu espaço, cada ano em um espaço, sempre buscando que as pessoas idosas possam continuar buscando, tendo seu propósito de vida, ou até construindo outros. E a violência, sem dúvida, é um dessas barreiras que dificultam esse propósito de vida. Uhum. Muito bom, chegamos ao final das questões, né, que a gente havia pensado, né, mas eu deixo aberto, caso queira trazer algum aspecto que considere importante ou Sim. destacar, né, para acrescentar e também falar, né, que aqui é o Conselho Municipal aqui de São Paulo, acho que o secretário conhece, né, várias pessoas daqui, né, mas se poderia pensar também em São Paulo, né, de se pensar em iniciar algumas iniciativas de educação, né? Quando você tocou nessa questão da educação, que não é só no nível superior, mas qual é o impacto, né, da educação, do envelhecimento, se respeita aos outros, ainda independente da idade, né? Que o município possa ter e que possa, em algum tempo depois, a gente medir, né, esse impacto na diminuição dos diversos tipos de violência, né? Não sei, eu acho que poderíamos pensar, né, em alguns cases, né, de como colocar em prática alguns cases, isso pensando realmente num tempo maior, mas que se possa perceber, né, a diferença de uma campanha educativa mesmo em todos os âmbitos, e inclusive também para os profissionais que atuam em diversos órgãos públicos, que a gente percebe essa demanda. Eu tenho estado em alguns órgãos e a gente percebe que há essa demanda dos próprios profissionais, tanto da iniciativa privada quanto públicos, de querer entender o que é isso, né? O que é o envelhecimento, o que é a longevidade. Então, acho que falta conhecimento mesmo, né? Sim, sim. Veja, a gente, eu já tenho falado isso em outros espaços, a gente precisa entender que o Brasil já não é um país de jovens. O Brasil há muito tempo deixou de ser, e nós estamos falando aqui do grupo populacional, do segmento, da faixa, né, enfim, qual termo você queira atribuir, que mais cresce e que mais crescerá nos próximos anos. Então, é inevitável que a gente fale sobre o envelhecimento e as velhices. Talvez o que nós podemos aprimorar é como alcançar aquele grupo que ainda não quer ouvir, para falar isso não é comigo ainda. Talvez esse seja um dos nossos grandes desafios. E a pessoa, quando envelhece, entender que isso é bom. Então, um recado final, por exemplo, para essa nossa conversa, dizer
olha só, envelhecemos, não sei qual foi o tempo da nossa entrevista aqui, meia hora, um pouco mais, enfim, envelhecemos juntos, e olha só que nós podemos construir juntos, refletir juntos, enfim, criar espaços para diálogos juntos e juntas. Esse é um dos aspectos bons de se envelhecer. Então, que a gente consiga, e aí tem que ser um chamamento para que todos os atores sociais participem, para entender exatamente isso. Há muitas experiências exitosas, eu sei de São Paulo, você sabe que eu resido em São Paulo, então, assim, conheço as experiências que tem de grandes centros urbanos, a gente tem, sim, essa intenção de conhecer mais essas experiências e ver até a possibilidade de replicação. Mas, ao mesmo tempo, nós também queremos trazer a importância de saber do envelhecimento de outros territórios também, né? Territórios que não estão nos grandes centros, né? Falar, por exemplo, dos idosos do sertão nordestinos, falar também dos grupos de pessoas quilombolas, LGBTQIA+, ribeirinhos, ciganos, pessoas em situação de rua, enfim, que são também formas, que são grupos de pessoas que também têm a violação dos seus direitos humanos, o não exercício pleno da sua cidadania, marcados por algum tipo de violência, que também precisa de novas formas de enfrentamento. Então, para dizer assim, o nosso país ele é tão plural, e isso é bom, mas ao mesmo tempo ele é tão desigual e marcado por iniquidades, que nós precisamos cada vez mais dialogar com as pessoas do território, com as pessoas idosas, com aquelas pessoas que atendem as pessoas idosas e tentar construir ações que consigam ter uma certa maleabilidade e uma flexibilidade, compreendendo cada tipo de território, sabe? Então, assim, só de pegar São Paulo, a gente pegar uma avenida como Sapopemba, por exemplo, né, ou uma outra que é grande, você fala, olha, em cada ponta eu teria ações diferentes para enfrentamento ao mesmo tipo de violência, veja só, né? Então, assim, dessa forma nós estamos querendo atuar aqui. Então, a gente tem feito conversa com vários profissionais das mais diversas áreas, conhecendo novos também, porque é isso, né? O desafio que nós temos hoje, 2023, é muito grande, é novo, porque o ano não acabou, então a gente precisa, sim, buscar, olhar para trás e trazer as boas práticas, mas também olhar para frente e pensar os desafios que nós já temos e os futuros que, né, já estão aí em pauta, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, essa ainda permanência de algumas formas de trabalho, da remuneração de muitas pessoas, nível de escolaridade de algumas pessoas, a construção de alguns laços de relacionamento, a gente já sabe que isso pode, lá na frente, impactar, ora positivamente, ora negativamente, quando o assunto é violência em relação à pessoa idosa. Bom, estamos aqui, encerramos aí as questões e esperamos que daqui a um ano, já deixo o convite para daqui a um ano, a gente chegar aqui e trazer uma fala mais positiva, né? Menos números, né? E Sim, mais sim, ações, né? sim, sim, que a gente possa ter já algumas experiências pautadas em cima do que essa atual gestão tem pensado. Será um prazer estar com você daqui um ano novamente, viu? Muito obrigada, secretário. De nada, fiquem bem E por boas aí. ações Tchau, aí. tchau. Imagina, obrigado e convido todas as pessoas a acompanharem nosso mês de junho violeta. As ações estão acontecendo, enfim, participem e vamos ajudar a fazer um Brasil menos violento contra a pessoa idosa, né? Que a pessoa idosa tem o direito como qualquer outra pessoa. É isso que está querendo falar, isso que está querendo repercutir. E o portal está aqui à disposição também de estar replicando essas boas práticas, essas ações, né? Disseminando esses conhecimentos, de fato, para que se diminua, né, o desrespeito em relação à pessoa idosa, né?